Somos levados até um dia onde a companhia estava reunida e um homem estava desenhando, e assim Henk foi perguntar o que era aquilo. Então, voltamos para os dias atuais, onde o nosso grupito estava viajando de trem e Shao parecia uma criança toda bobinha ao ver este monumento. Era sua primeira vez em um trem. O capitão dessa locomotiva mencionou que ela poderia ver um cenário muito bom em breve, porque ali perto tinha uma ponte que media mais de 200 metros. Funcionava como a fronteira entre o norte e o sul. Essa ponte de ferro foi construída para simbolizar a paz. Elas simbolizavam a união das pessoas para o futuro desta nação. A guerra era só uma memória do passado, mas a garota sabia que não era isso. Não para Henk, pelo menos. Do outro lado, vários soldados estavam disparando em um monstro gigante. Então, o trem precisou parar de se mover. E logo à frente deles estava Lisa, com vários soldados. Ela rapidamente entrou no trem, avisando para Hank que o encarnado Behemoth estava por perto. Então, eles foram até o acampamento militar, e lá informaram que o alvo estava se movimentando bem perto deles. O Behemoth não parava de se mover, e a direção que ele estava indo era para a ponte de ferro, indo para o leste. E precisavam impedir que ele destruísse aquela ponte, afinal de contas ela representava a paz. Lisa questionou se Hank saberia as motivações do avanço de Behemoth, e ele fez uma cara de susto, mas informou não saber. Além disso, informou que atirar no Behemoth com tiros de canhão era impossível, porque sempre que causavam ferimentos ele se regenerava e ficava mais forte. Porém, sabia algumas maneiras de derrotá-lo. Então os militares se prepararam no final daquela tarde e aguardaram a chegada daquele monstruoso monstrão. O encarnado Behemoth era colossal e berrava alto ao ver todas as pessoas ali. Diversos tiros de canhão foram disparados em sua direção, e Hank correu pelo campo de batalha, chegou atrás da perna dele. Ele sabia que as juntas do Behemoth eram frágeis, então atirou a sua arma, que logo explodiu. E isso causou uma dor imensa no Behemoth, que logo tombou no campo. No acampamento, Shao estava com os olhos arregalados, porque foi dito que o Behemoth não machucou ninguém no seu caminho. Ele evitava ir para cidades ou centro com pessoas. E ela acreditava que ele tinha ainda sua humanidade intacta. Então tentou ir até Behemoth e conversar com ele, se apresentando que ela era filha do soldado John. E o Behemoth se levantou, olhando para ela, e ao mesmo tempo encarou o horizonte. Parece que tinha algo lá que ele queria. Então, no acampamento, alguns homens chegaram e perguntaram do porquê ainda não tinham matado aquele monstro ainda. E este cara era o presidente da ferrovia e também da ponte. Então explicaram que o corpo do Behemoth poderia se curar rapidamente a qualquer ferimento. Então estavam com um plano de explodir os penhascos e encher o vale com pedras, para que ele não possa mais passar. Porém o homem continuava puto, dizendo que aquilo lá era só um monstro idiota e que eles poderiam destruir com todas as explosões. E se os militares não iriam conseguir lidar com isso, ele e seus homens vão agir e explodir tudo. Hank afirmou que não mudaria um plano, e com isso, os homens apenas se levantaram e foram embora. E do nada, Hank se levantou, olhou no fundo dos olhos dos soldados e mandou eles irem trabalhar. Coitados, recruta sempre sofre mesmo. Na área onde estavam colocando os explosivos, Hank também pediu para colocar em uma posição específica e longe dali, caso precisem. O soldado estranhou este pedido, mas obedeceu. Após isso, Shao perguntou sobre o Behemoth, e Hank revelou que seu nome era Arthur Alston, um homem de poucas palavras. Ele nunca reclamava, independente da dificuldade da missão. Ele era apenas silencioso e seguia as ordens. Não dava para imaginar o que ele estava pensando, e Shao questionou se ele sabia o que tinha no leste. Afinal de contas, o Behemoth estava indo para lá. Hank disse que não se importava, mesmo sabendo o que era, já que a sua missão era matar todos os encarnados. E ela ficou bolada, porque o Behemoth não tinha ferido ninguém, ele só queria ir para o leste. Ele era uma pessoa ainda, um ser humano perseguindo seu sonho, e questionou se os encarnados não poderiam mais ter sonhos, então se retirou. No acampamento, ela perguntou para Lisa se tinha algo que poderiam fazer, e bom, não tinha. O corpo dele era muito grande, e eventualmente seria eliminado. Então tinham que fazer isso de uma maneira que ele não sofra em seus momentos finais. E do lado do Behemoth, os soldados que estavam lá foram emboscados pelo grupo da ferroviária. Eles queriam matar o monstrão o quanto antes. E do lado de Shao, ela queria conversar com aquele monstro só mais uma vez. Então saiu no meio da madrugada para fazer isso, mas viu no horizonte as explosões.
Os homens da ferroviária tinham explodido o Behemoth, porém ficaram chocados, porque ele estava completamente bem e agora estava enfurecido. Saiu de suas amarras e começou a andar cada vez mais rápido, e até mesmo esmagou aqueles bandidos. Hank ordenou que iriam o matar agora, então se posicionou no desfiladeiro, e conseguiu conter o avanço do Behemoth usando a sua transformação de lobinho. Mas o corpo dele era muito grande para conseguir fazer isso, então tentou saltar na direção da cabeça e cortá-lo, mas mesmo assim foi jogado ao chão. Hank conseguiu agarrar o pé de Behemoth e jogá-lo para um lado do penhasco, e assim os soldados acionaram os explosivos e conseguiram jogar um mar de pedras em cima do corpo do monstro. Isso não seria o bastante para detê-lo, mas era o suficiente para abrir um pouco de tempo e então encaixarem mais uma explosão em seu corpo, e nem mesmo ele conseguiria sobreviver a tantas explosões assim. Porém, ele continuava avançando cada vez mais, mesmo com metade do seu corpo sendo jogado para fora. E em cima da ponte estava Shaw, pedindo para ele parar, e estava implorando para que, se houvesse pelo menos um pingo de humanidade nele, parasse de avançar. E lá embaixo, Hank berrou para Arthur não destruir aquilo que eles criaram. Essa ponte simbolizava a paz que lutaram tanto para conquistar. Então, de fundo, uma nova explosão surgiu. Mas foi uma explosão breve, pequena, e ela foi o suficiente para abrir uma brecha para ver o sol nascendo e o oceano logo atrás. Com isso, o Behemoth parou completamente de andar. Arthur começou a chorar vendo isso, e com essas lágrimas também despencou no chão. Ele já estava morto por conta das explosões. Hank revelou para Shaw que o desejo de Arthur era ver o mar. Mesmo que fosse uma só vez, queria fazer isso. E foi ele mesmo quem o incitou a fazer isso depois que a guerra acabasse. Independente de ter realizado o desejo de seu companheiro de companhia, foi ele quem o matou. E bom, isso era um fardo que somente Hank teria que carregar. Shaw tentou amenizar que Arthur teve o sonho realizado justamente por Hank. Por isso agora ele poderia descansar em paz. Então a duplinha voltou para o acampamento, e lá Lisa afirmou que receberam um relatório onde aquele homem estaria. Whitechurch, a cidade dos vapores. E Hank ficou extremamente nervoso ao receber essa informação, porque era de Cain Madhouse. Ele era o seu capitão adjunto da Companhia dos Encarnados. Ele foi o responsável por matar Elaine e também por soltar todos os encarnados neste mundo, tornando tudo mais caótico. E nesta cidade, ele estava caminhando pelas ruas até que foi abordado por algumas mulheres que tentaram o cantar. E como o cara é raparigo, foi lá e deu um beijinho no pescoço de uma delas. Porém, a transformou em algo estranho. E essa começou a morder a outra mulher, literalmente comer ela por pedaços. Estava ativando seu instinto mais primitivo, a caça.